coisa mais pertencente à nossa esfera humana. E de repente ele parte agora para um segundo momento. Dos versos 21 a 23, ele começa a falar do último grande dia. Chegou mais gente. No primeiro bloco, Jesus ressalta os falsos profetas. Eles não parecem falsos, muito pelo contrário. Veja, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Veja, irmãos, a mensagem dessa manhã, nós já lemos esse texto diversas vezes. Eu já li, e quando comecei a preparar essa mensagem, buscando referências aqui e outras ali, colhendo material, eu comecei a perceber o seguinte: nós sempre que lemos essa verdade, vou até exemplificar de uma outra maneira. Todas as vezes que você lê a Bíblia e você encontra assim, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Uau, que bênção! Essa é para mim. É uma bênção para mim, não é verdade? Uau, uma bênção, poxa, como não? Tem que ser para mim. Mas quando a gente encontra uma repreensão, aí a gente diz assim: fulano de tal bem que tinha que ver isso aqui. Ah, ele precisava ver essa verdade. O que eu quero dizer por isso, irmãos, é que esse texto que nós estamos lendo, de Mateus 7, ele não está falando dos de fora. Jesus não está falando daqueles outros de fora, como nós por vezes acabamos lendo e os falsos profetas são os outros, são aqueles de lá. Jesus está falando para nós, para os seus seguidores, para a sua igreja. Ele tinha um auditório imediato, que eram os seus seguidores, os discípulos. Mas no segundo momento, toda aquela multidão que o ouvia sabendo que as suas principais direções de palavra eram primeiramente para aquele primeiro público. Acautelai-vos dos falsos profetas. E você começa a ver evidências nesse trecho, porque a Bíblia diz que os falsos profetas não parecem falsos. Já começa revelando coisas para a gente que por vezes passamos despercebido pelo texto. Não parecem falsos. Pessoas que apresentam uma aparência de cristianismo, mas que na verdade são inimigos de Jesus. Eu quero agora fazer um convite à minha igreja. Eu quero que você, por gentileza, considere a possibilidade dessas palavras estarem sendo direcionadas a você. Por vezes eu devo repetir isso durante o texto, para que a gente tenha de fato a real compreensão daquilo que Jesus quer dizer para nós essa manhã. Esses conceitos precisam estar se aplicando à sua individualidade. E eu quero que você também considere o seguinte: sempre que eu disser você, lembre-se que eu me incluo. Esse sermão, antes de ser preparado e chegar aos seus ouvidos, ele chegou ao meu coração, Então nós estamos juntos nessa situação aqui. Os falsos profetas não parecem falsos. O que quer dizer o seguinte: uma pessoa pode estar completamente perdida e parecer completamente salva. Que perigo! Repito, não estou falando dos outros, estou falando do risco que eu corro de estar enquadrado nesse texto, nessas palavras. É possível estar completamente perdido, no entanto ter a impressão de que está completamente salvo. Porque os falsos profetas não parecem falsos. Agora, uma coisa é certa, Jesus deixa muito claro nessa leitura que fizemos, e ele insiste nesse ponto. Jesus diz assim, veja o verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. Não pode árvore boa produzir frutos bons, ou melhor,
árvore boa produzir frutos maus, assim como não pode haver uma árvore má que produza bons frutos. Em outras palavras, nós podemos enganar muitas pessoas, mas diante de Deus não há engano, não há disfarces, não há capas. Se Jesus está estabelecendo um método de como nós podemos conhecer as outras pessoas, pelos seus frutos os conhecereis, precisamos entender que esse princípio também se aplica da forma inversa, no sentido contrário, no sentido inverso. Se nós conhecemos os frutos dos outros, se nós conhecemos as outras pessoas pelos frutos delas, isso significa que as outras pessoas também nos conhecem pelos nossos frutos. Quando as outras pessoas olham para você, o que elas veem? Bons frutos ou maus frutos? Quando os seus vizinhos olham para você, o que eles veem? Bons frutos ou maus frutos? Quando seus colegas de faculdade, colegas de trabalho, pessoas que estão ligadas a você, direta ou indiretamente, olham para você, o que elas veem? Bons frutos ou maus frutos? Quando a sua esposa olha para você, o que ela vê? Bons frutos ou maus frutos? Essa a gente não tem como enganar. Existe até uma frase que diz assim: atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Aí alguém tentou melhorar essa frase e falou: não, atrás não, tem que ser do lado. Ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Igualdade. Mas eu encontrei alguém que ainda tentou deixar a frase praticamente perfeita, que disse assim: ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher surpresa. Que meu marido, um grande homem? Essa nós não temos como enganar. O que o seu esposo vê quando olha para você? Bons frutos ou maus frutos? Isso aqui é muito mais sério do que você pode imaginar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga nessa manhã. Quando os seus filhos olham para você, o que eles veem? Nós ensinamos não são por palavras, nossos ensinamentos não acontecem por palavras, nossos ensinamentos acontecem pelo exemplo. Os filhos não aprendem naquilo que os pais falam, os filhos aprendem naquilo que os pais vivem. O que eles estão vendo? O que seus filhos estão vendo quando olham para você? Eles veem bons frutos ou eles veem maus frutos? Jesus deixa muito claro aqui no texto que lemos: pelos seus frutos os conhecereis. É possível estar completamente perdido e achar que está completamente salvo, mas Jesus entra com uma colocação muito dura nesse momento. Eu não encontro, como eu disse no início, não encontro uma expressão mais dura na Bíblia, mais difícil de ser aceita. Na Bíblia nós encontramos dois grupos de pessoas: os salvos e os perdidos. Mas dentro do grupo dos perdidos, ainda dá para se subdividir em dois grupos também. Aqueles perdidos que sabem que estarão perdidos, que dirão assim: caí sobre nós os rochedos, queremos se ver livre da ira do Cordeiro quanto antes. Mas também haverão aqueles que dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, não operamos milagres, não expelimos demônios. Provavelmente formado pela maioria dos perdidos. Esse é o segundo grupo. Pessoas que estavam envolvidas na religião, pessoas que estavam envolvidas nos ministérios da igreja, pessoas que estavam envolvidas em cargos, pessoas que estavam envolvidas de todas as formas dentro do ambiente cristão.
Eles terão fortes argumentos, pessoas dedicadas à obra, obreiros, pastores, todo tipo de classe dentro do cristianismo, todo tipo de hierarquia, se é que assim eu posso dizer. Eles terão fortes argumentos para isso. Eles dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós não expelimos demônios, nós não operamos milagres, não fizemos maravilhas em teu nome, Senhor. Eles vão citar 3 sublimes práticas da religião cristã. Eles terão fortíssimos argumentos para poder dizer isso a Jesus. E aí cabe agora explicar o que significa profetizar. Bem, profetizar, a própria palavra de Deus, é a revelação profética, é a palavra profética por excelência. Ao usá-la você profetiza. Ao dar um estudo bíblico a alguém, você está profetizando a alguém. Quando você usa as páginas da Bíblia para poder mostrar uma verdade a alguém, você está profetizando a alguém. Você usa esse livro espetacular, que não tem palavras para poder qualificá-lo, para poder orientar alguém, você está profetizando alguém. Quando damos testemunho, quando trazemos alguém para a igreja, quando fazemos algo nessa direção, estamos profetizando alguém. Agora, enquanto ao expelir demônios, bem, não significa que precisemos liderar sessões de exorcismo para poder expelir os demônios. Não há necessidade disso. Cada vez que você auxilia alguém ao ela sair do reino das trevas, levando essa pessoa para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, como diz o apóstolo Paulo, você está expelindo demônios dessa pessoa. Não tenha dúvidas disso. Uma pessoa não precisa espumar pela boca para você saber que ela está possuída e você depois fazer uma oração para tirar demônios dela. Não há essa necessidade. Todo o processo de tramitação, da trajetória, do processo terrível que o mundo envolve alguém, para levar para Jesus, nesse processo de pegar na mão e ir lidando com a pessoa, hora a hora, momento a momento, dia a dia, semana a semana, e a pessoa se aperfeiçoa nos caminhos de Jesus, você está certamente contribuindo para expelir demônios dela. Não tenha dúvidas disso. Quantas vezes temos feito isso? Dá para você imaginar? Quando você faz evangelismo, você vê muito isso. Você vê como as pessoas vão sendo transformadas. Cada noite você sente diferença, especialmente naquelas que conversam diretamente com você a cada noite. No dia seguinte, quando você vai visitar um candidato, alguém quer aprender mais a palavra de Deus, você percebe, você vai uma semana após outra na casa daquela pessoa e você vai percebendo Deus trabalhando e transformando aquela pessoa. Quando você fala de crescimento de igreja, como pode, em pleno século XXI, tantas e tantas pessoas decidirem se batizar e fazerem parte de uma igreja como a nossa, aceitando as verdades bíblicas e vivendo, mesmo com uma mente pós-moderna, uma mente repleta de influências, onde a regra é quebrar as regras? Você está certamente expelindo demônios. E está também operando milagres. Teremos esses argumentos, e Jesus dirá: naquele dia, hão de me dizer: Senhor, Senhor. Imagine pessoas comprometidas, ajudadoras na obra, sinceras, pessoas verdadeiramente sinceras, e eu até diria, não são pessoas hipócritas, não existe hipocrisia, mas naquele dia estarão verdadeiramente ou sinceramente enganadas. Nós corremos o risco de estar vivendo uma religião de engano, ou uma religião se enganando. Não passa de um engano por vezes. Queria que você considerasse a sua individualidade nesse momento. Você pudesse levar a sua individualidade por menos em conta agora. Existem lições ou advertências, eu poderia dizer também, muito claras nesse texto que lemos. A primeira advertência que nós vemos aqui, ou a primeira lição: não é o que fazemos para Deus que nos levará para o céu.
Não é o que fazemos para Deus que nos levará para o céu. Seja profetizar, expelir demônios, fazer milagres, seja as mais impressionantes obras religiosas, não são essas coisas que nos levarão para o céu. Não é o que fazemos para Deus, mas é o que Deus faz em nós que nos dará a condição de entrarmos no céu. É o que Deus faz em nós. Aqui está a grande diferença, amados. Não é o que eu faço, mas é o que Deus faz. Quando você olha e lê essa expressão, nunca vos conheci. Conhecer aqui é muito mais do que saber quem é, simplesmente. Muito mais. Conhecer é sinônimo de relacionamento aprovativo da parte de Deus. Relacionamento aprovativo. É como se Deus pudesse dizer assim: olha, eu nunca provei os seus esforços de tentar ganhar o céu. Você nunca permitiu que eu operasse as transformações que você precisava experimentar em sua vida. Por isso Deus diria: nunca vos conheci. E se no primeiro bloco Jesus diz que podemos conhecer as pessoas pelos seus frutos, elas podem nos conhecer pelos frutos que também demonstramos. Já aqui no segundo bloco, não importa como as pessoas te conheceram. O que importa de verdade nesse segundo bloco, dos versos 21 a 23, o que nós vemos aqui é como Deus te conheceu. É isso que vai importar. Porque o que ele vai dizer aqui é: nunca vos conheci. No dia final não vai importar se as pessoas me conhecem, e sim se Jesus me conhece. Então não é o que eu faço, não é o que fazemos, porque Deus, para Deus, mas que nos levará para o céu, mas sim o que Deus faz em nós. Não são as nossas obras para Deus, e sim a obra que Deus quer e pode fazer em minha vida e na sua vida. É isso que vai mudar, é isso que vai fazer todo sentido. É isso que tem que ser feito para dar certo. A segunda advertência está no verso 20: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alcançar resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual. Ouviram o que eu disse? É possível alcançar resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual. Senhor, em teu nome nós não expelimos demônios, não operamos milagres, não profetizamos. Em teu nome não fizemos isso ou aquilo outro. Veja, irmãos, olha o risco que alguém como eu corre. Como eu corro. A gente começa a fazer o sermão e de repente encontra alguém fora da igreja, e esse alguém vem e diz: olha, aquele sermão que você fez em algum momento me ajudou a transformar isso aqui na minha vida, que bênção foi aquilo que você fez. E aí automaticamente a gente já pensa assim: se o meu sermão está servindo para ajudar alguém, isso significa que eu já pertenço à categoria dos salvos. Olha isso. Olha que terrível que é o engano que fica nos rondando. É possível alcançar resultados espirituais sem ser uma pessoa espiritual. Isso significa que existe o perigo de estarmos enganados quanto a nós mesmos. Podemos até nos prevenir quanto aos enganos alheios, externos, os enganos do inimigo, mas nos esquecemos de nós mesmos. E como é fácil nos enganarmos, meus irmãos. Como é fácil nós nos enganarmos conosco. Nos enganamos, ficamos ali achando que dá para poder negociar, e negociamos conosco, e a culpa nunca é nossa, é sempre de alguém ou de algo externo. Eu negocio comigo, eu erro, mas ao mesmo tempo a culpa é de alguém que fez alguma coisa, não foi comigo. Podemos até nos prevenir contra as coisas que o inimigo quer fazer contra a gente, mas nos esquecemos de nós mesmos, e esse é um perigo terrível. Apesar de ser fácil, nós precisamos lutar contra isso. Você se engana a si mesmo quando se compara com os que estão à sua volta. E
E aí nos enganamos. Quando você faz isso, você vai descobrir algo maravilhoso, sabia? Quando você olha para a sua volta e começa a se comparar, você vai descobrir algo maravilhoso. Sabe o que você vai descobrir? Você vai descobrir que você não é melhor que quem está do seu lado, e também não é tão pior. São confortadores. Eu não sou melhor que esse aqui, e não sou pior que esse aqui. Estou na média. Olha que conforto, que conclusão adocicada. Estamos na média, que agradável conclusão. Não se permita viver na média, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu amigo. Você não foi chamado para viver na média. Deus não tirou você de onde tirou para colocar você onde tem colocado, para você viver na média. Não se permita isso. A terceira advertência, e eu preciso afirmar aqui que todas as advertências elas estão interligadas. Uma se liga com a outra. A salvação não é uma experiência superficial. Essa é a terceira lição que nós tiramos aqui desse trecho bíblico. A salvação não é uma experiência superficial. A experiência da salvação é profunda. Ela alcança nossos sentimentos, pensamentos, tudo na nossa vida, nossas recreações, nosso entretenimento, tudo vem das entranhas. Há um cristão que deseja estar preparado para a volta de Jesus. Há alguém que acredita que Jesus voltará na sua geração, como eu acredito. Nós não podemos nos permitir viver uma experiência de salvação superficial. Há grande necessidade de nós termos uma experiência de salvação profunda, onde nossas emoções são transformadas, nossos sentimentos são burilados, nossas recreações são muito mais selecionadas, muito mais bem selecionadas. Não dá para viver praticando verdadeiras sessões de espiritismo na sala de estar da nossa casa, com nossa família e convidados. Você deve saber do que eu estou falando. Dá para imaginar? Não dá. Nosso entretenimento, nossa recreação, ela precisa ser muito melhor pensada, programada, sobre todas as formas. A experiência da salvação nos alcança nas entranhas. Cada pensamento que nós cultivamos, cada pensamento que nós mantemos em nossa cabeça, ela entra em tudo na vida. Você se lembra de quando foi? Quando foi que você venceu? Vou melhorar aqui. Você se lembra que a vida com Deus te faz viver livre do pecado? Lembra-se disso? Ou você vive como aquele humilde que anda, por vezes peito estufado, ora cabeça caída, peito estufado, e ele diz assim: olha, eu estou bem com Deus, porque eu caio, Jesus vem me dar a mão, eu levanto de novo, e depois eu caio novamente, Jesus me dá a mão novamente, eu levanto novamente. Eu acho que por aí eu estou bem, assim, estou na média, eu não estou ruim não. A experiência da salvação não nos dá margem para viver nesse cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. A vida de experiência da salvação com Jesus é uma vida de vitória. Não é uma vida superficial. É uma vida que nos leva a experiências de vitórias. É uma vida cristã que nos faz superar defeitos de caráter. Alguns mais demorados, é verdade, outros mais rápido. Mas a vida cristã, ela demonstra a relevância do crescimento espiritual. Você não se sente satisfeito com a experiência de ontem. Hoje você quer mais. E por isso você já não se permite se equivocar com os mesmos deslizes de antes. Você busca não se equivocar com eles. A vida cristã não é uma experiência superficial. Ela dá vitórias para crescer. E não tem nada a ver com salvação pelas obras, irmãos. Não tem nada a ver. Até porque a sua obediência não vai levar você para o céu. Agora, a sua desobediência, ela pode tirar você de lá. Não são suas obras que levarão você para o céu.
mas sim a obra que Deus pode fazer em sua vida. Isso significa ser conhecido por Jesus. Com tudo isso, a gente pode concluir que existe uma diferença substancial entre profissão de fé e possessão da fé. Professar o cristianismo é diferente de possuir a fé cristã. A salvação não é uma experiência superficial. Aqueles que, apesar de estarem ligados ao ministério da igreja, aqueles que, apesar de serem médicos missionários, apesar de ser um bom obreiro, apesar, se você não estiver aberto para a obra que Deus deseja e pode fazer na sua vida, se você não estiver disposto a ser conhecido por Jesus, se você não estiver disposto para que essa obra transformadora te alcance, é necessário que você esteja preparado para aquele dia. Será que haveria um teste para saber se estamos enquadrados ou não em tudo isso que estamos aqui verificando nessa manhã? Eu não sei, mas eu venho dizer alguma coisa sobre isso. Se você começa a ficar preocupado com a condição espiritual que você está pensando agora, por exemplo, se você começa a se sentir um pouquinho incomodado com isso que eu estou dizendo aqui para você, se esse é o seu sentimento, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, porque é muito fácil pregar um sermão para trazer tranquilidade e abrir sorrisos. Mas o que eu quero dizer nessa minha explanação, nessa manhã, a minha intenção é exatamente o contrário. Eu quero trazer incômodo. Quero que você saia daqui hoje pensando na possibilidade de você estar se enganando. Eu até gostaria que você pudesse meditar no que eu vou dizer agora, de maneira mais íntima e pessoal. Nesse último ano, quanto foi que você cresceu na sua estatura espiritual? Você se lembra? Não se lembra? Quanto foi a sua evolução espiritual em estatura no último ano? Não dá para lembrar? Qual foi a última vez que você saiu vitorioso sobre um pecado depois de uma luta com Deus em oração? Também não lembra? Quando foi a última vez que você venceu um defeito de caráter? Também não lembra? Existem muitas pessoas que ainda são excessivas no zelo. Zelo pela causa de Deus. E por zelar tanto pela causa de Deus, zelar aqui, zelar acolá, aquilo, outro, aquele outro, não sei o que, isso aqui, aquilo lá, se tornam grosseiras, ignorantes, criticam a tudo e a todos. Sinceramente, amigos, nesta manhã, que nenhum de nós pertença ao grupo daqueles que esperarão ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. Que nós não pertençamos a esse grupo, que esperarão ouvir essa bendita palavra de Deus, mas que na verdade ouvirão: nunca vos conheci. O que Jesus está nos dizendo aqui é que toda a sua vida foi uma vida de iniquidade. É como se ele pudesse dizer isso: nunca vos conheci. Você nunca permitiu que eu pudesse realizar na sua obra, a obra da sua vida, a obra que eu desejaria realizar. Eu não te conheço. Outros te conhecem, mas eu não te conheci. Você não buscou me conhecer. Você não buscou se deixar conhecer por mim também. Ou seja, como se ele dissesse, toda a sua vida foi uma vida de iniquidade. Pare de se enganar, meu amigo e minha amiga. Não se deixe enganar. Do contrário,
Esteja preparado Be ready para aquele grande dia for that great você ouvir: for you to nunca vos conheci. I never met you. Eu tô aqui no final da bênção, tá? E no final da bênção você